And Pearson, who gets so many vital goals for Sheffield Wednesday, has got another. The captain. Fala aí, rapaziada, voltando aqui para mais uma vez darmos sequência ao nosso modo carreira realista com a equipe do Sheffield Wednesday. Mais uma sequência de jogos. Hoje o objetivo é finalizar essa temporada de 2025-2026. São 5 jogos naquele mesmo formato que foi no episódio anterior. Inclusive, se você ainda não acompanhou, não viu a abertura, né, dessa saga, a apresentação do Nigel Pearson, a apresentação do nosso elenco, as metas, os objetivos, o que nós vamos fazer, as 2 primeiras partidas já de Nigel sobre o comando dessa equipe, volta lá no episódio anterior, compensa demais, tá bem bacana. Quero saber a sua opinião, o que você tá pensando sobre a série, então deixa nos comentários, que eu quero muito saber, beleza, pessoal? Então, hoje a gente vai dar sequência aqui, coisas, né, acontecendo, e quero só deixar vocês a par nesse momento. Uma delas é justamente aqui nessa finança, porque no último episódio, né, na abertura, inclusive, da temporada, nós passamos aqui pela situação, e vocês podem ver quantos jogadores ainda não optaram por renovar o seu contrato, não optaram por seguir conosco, e provavelmente muitos deles irão sair, e é uma das coisas que nós teremos que ver o que vamos fazer na próxima temporada. A situação do Low no episódio anterior, cara, simplesmente não conseguimos abaixar o salário dele. Eu quero tentar, quero ver se a gente consegue ainda. Temos 2 meses para tentar manter hoje o nosso principal centroavante, que é o Jamal Low, mas a gente não pode fazer loucura também. Muitos desses jogadores que a gente está renovando o contrato, inclusive, podem ser que sejam negociados, né? Porque tem que ver se faz sentido algum deles querer ficar na terceira divisão. Só se for o caso igual do Palmer, que é cria do clube, que já é muito identificado. Então, vai ditar muito como que vai ser o nosso aporte financeiro a próxima temporada e também desses jogadores. E também não adianta, né? Se chegar proposta de segunda divisão, chegar proposta às vezes até de Premier League por algum deles, não tem o que fazer, provavelmente a gente vai negociar. Mas nesse meio tempo, nós conseguimos renovar com alguns jogadores. O nosso grandíssimo volante sueco aqui, o Ingelsson, vocês viram que renovaram, mas nós renovamos o contrato também aqui, ó, com o Nakamba, nós renovamos com o nosso volante, ele solicitou, né, o desejo de permanecer e nós renovamos. Renovamos também com o Liam Cooper. Esses 2 jogadores ficam com a gente pelo menos pela próxima temporada e acredito até que o Liam Cooper, assim como o Palmer, na próxima temporada já deva aposentar. Então vão ser 2 jogadores que talvez fiquem com a gente para essa jornada da terceira divisão também. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é em relação à nossa formação. No vídeo passado, nós começamos jogando no 4-2. E a verdade é que não funcionou. Não fomos bem, né? Pelo menos no primeiro jogo contra o Stoke City, criamos pouquíssimo. E nessa mesma formação, a gente saiu perdendo de 2-0 para a equipe do Leicester. Mas quando eu coloquei na 4-2-3-1, eu senti que o time melhorou e jogou melhor. Então hoje, qual que é o nosso principal problema? Nosso principal problema é o meia e também o ponto. Mas como nós temos o Kobak aqui, nós temos o Eda, que inclusive estreou muito bem na última partida, eu vou acabar testando novamente essa formação, porque aí de meia nós podemos testar o Wesley, que foi muito bem também e marcou o gol. Aqui na ponta esquerda nós ainda temos o do Barry, que também foi muito bem, e ele é um dos jogadores que o contrato está acabando, enfim. Esse é um ponto, e nós vamos continuar usando o Low enquanto isso. E agora, pelo final do campeonato, é dar a rodagem, da sequência e ver o que a gente consegue fazer com esse time bem limitado que nós temos, mas o principal objetivo de agora até o fim da temporada é dar sequência para esses jogadores e ver o que a gente ainda consegue arrumar, os contratos que a gente consegue renovar e principalmente quem pode ou não ser útil para a gente no restante da nossa série aqui, pelo menos na próxima temporada. Por esse confronto, né, fora de casa contra a equipe do Coventry, uma equipe fortíssima, uma equipe dirigida aí pelo Frank Lampard, mas eles estão jogando em casa, eles vão de azul, nós vamos de roxo, e a partida vai ser no Coventry Building Society Arena, nós vamos jogar. Vou fazer só algumas mudanças aqui rapidinho no time e nós já vamos pro jogo. Bora lá, pessoal. Fim de jogo. Cara, difícil sim explicar o sentimento de frustração dessa partida para falar para vocês, viu? Porque perdemos novamente, mas assim, jogamos muito melhor do que o Coventry, tá? Novamente perdemos, tomamos um gol muito cedo
logo no começo do jogo, mas essas estatísticas aqui de finalização, elas são bem mentirosas. Até propriamente dito, esses gols esperados de 1,7 para cada lado é bem mentiroso, porque quem fez as melhores defesas foi o goleiro do Coventry, tá? Foi o goleiro do Coventry. A gente vai ver aqui nos replays, porque realmente a gente toma um gol logo no começo do jogo e, claro, né, não vai ter todas as defesas que os goleiros deles fizeram, mas a gente toma esse gol logo no começo, um gol bem idiota, por assim dizer. Nossa defesa de novo perdendo a bola, um chute que pega na defesa, sobra e o cara chuta. E, enfim, não teve muito o que o Charles fazer, mas a nossa defesa vacilou muito. E basicamente esse foi o único lance assim de muito perigo, né? Nós ainda tivemos algumas boas defesas do Charles na sequência, porque eles aproveitaram, e vocês podem ver que é bem próximo, mas principalmente essa defesa do Rushford, que é um absurdo. O Eda dá um chute no cantinho, ele pega e ele fez umas 2 ou 3 defesas assim, de chutes, cara, bem no canto, e o goleiro simplesmente estava num dia inspirado. O Coventry é um time muito melhor que o nosso, vive uma fase muito melhor que a nossa, e acho que é até normal esperarmos uma derrota. Mas, assim, o que fica de positivo é que foi uma grande partida do nosso time em relação à criação, e, sem sombra de dúvidas, melhoramos muito com a troca de formação. Então, vamos ver. Agora, um descanso de 5 dias, né? A gente vai avançando aqui no calendário conforme as partidas vão passando, faltam apenas 4 partidas para o final dessa temporada. A gente realmente precisava desses dias porque o nosso elenco está bem cansado, né? Para mim, mais vale, óbvio, quero vencer, quero que o Newcastle tenha a sua primeira vitória, ainda mais agora contra o Charlton dentro de casa. Mas para mim, principalmente, é o desempenho que vai ditar muito, né? Porque se o time estiver jogando bem, é o que vale para a moral da próxima temporada, porque essa aqui já foi pro saco. Com os uniformes, né? Nós vamos com o nosso tradicional, azul e branco, lindo, e o Charlton vai com o deles vermelho. Daqui a pouco trago os lances da partida para vocês. Rapaziada, voltamos com não só a primeira vitória de Nigel Pearson vestindo novamente a alcunha de técnico do Sheffield, como também, ó, a zica foi embora com simplesmente uma goleada. E dessa vez um placar que representou de fato o que foi a partida. Um amasso do nosso time. Ainda sofremos um gol, porque, cara, eu falei isso no episódio passado e repito nesse, o Charles não é confiável. Não é nem um pouco confiável, tá? A bola é aqueles chutes que... Assim, eu vou fazer a meia culpa, porque a nossa zaga também é fraquíssima, ramela demais. Qualquer trombado, eles perdem a bola, demora demais para decidir o que vai fazer ou para efetuar o passe. E o Charles, cara, mas assim, ele passa zero confiança. Eu vou mostrar aqui os gols para vocês, porque de cara eu já acredito que essa vai ser a nossa maior goleada na série, né? Um 5-1 brutal e assim, até pelos sliders, né, diferentes que a gente usa aqui, é muito difícil de sair essas goleadas. Mas assim, até os próximos jogos, né? Os últimos jogos 1-0, 2-1, vocês acabaram vendo. Mas enfim, vamos começar aqui porque o Duberry, novamente ele, teve a chance de começar a titular, fez um gol muito legal, tá? Muito legal. Para mim, os destaques dessa partida foram o Lowe, o Duberry e o Ueda. O Ueda jogou muito bem também. Ele que começa a jogada, né? Acaba voltando para trás e Duberry chuta no gol, faz o primeiro da partida. E depois começa o recital de Jamal Lowe, né? Em um belo passe de Heskey, que acha, né, o Lowe na cara do gol e ele faz o primeiro gol aqui dele na partida e já emenda com o segundo, né? Porque o Eda dá um belíssimo passe, como eu falei, o Eda foi muito bem também, ele bate cruzado, faz o 3-0 e até ali eu já estava pensando, né? Que tipo de Sheffield é este que sabe fazer mais gols do que toma? Aí eu caí na realidade, porque na sequência o Kelman, né, estava atacando, o Ernie tira a bola, mas enfim, um chute no gol, mas é aquilo, né? Tudo bem, de muito perto, revendo o gol aqui, sei que foi de muito perto, mas também Charles pouco pôde fazer no lance, certo? E aí, por fim, tivemos aqui Heskey fazendo o gol, assistência de Lewy, um ótimo gol também, uma outra jogada de Ueda com Lewy e ele
arremata para marcar. E aí, para fechar a conta, já no finzinho do jogo, o Guibo recebe marca de cabeça e uma boa jogada, 5-1, para sacramentar uma boa cabeçada. O zagueiro ainda tenta tirar, mas erra. Então, a primeira vitória de Nigel aqui com o nosso Sheffield Wednesday, para mais uma vez dar um pouco, pelo menos, de esperança para o nosso torcedor. E aí, pessoal, vamos aproveitar aqui para ver quem que está sendo rebaixado junto com a gente nesse momento. E olha só, Leicester em uma arrancada histórica, hein? Sai, West Brom vem aqui e nós, pelo menos no nosso save aqui, com 1 ponto. Será que dá tempo ainda da gente escapar desse rebaixamento, pessoal? Gostaria de falar sobre 2 situações para vocês. A primeira é do nosso querido Louis. Conseguimos renovar o contrato do Louis. Abaixou um pouco a sua pedida salarial, não foi o tanto ainda que eu gostaria, mas, enfim, conseguimos reduzir ali cerca de 500 libras semanais, algo assim. E, cara, muito provavelmente o Louis pode ser que receba a proposta de algum time maior e da segunda divisão. Ele tem sido o nosso melhor jogador até o momento, muito bem, na temporada, inclusive. Tem 7 gols, acredito que seja o artilheiro máximo do nosso time. É isso mesmo. Então, assim, acredito que seja muito difícil ele ficar num time que vai para a terceira divisão. A gente vai fazer o possível, vai ver as propostas que chegarem, mas pelo menos de graça não perdemos ele. Conseguimos fazer a renovação de contrato. Agora, pessoal, uma outra situação é o Chalobah. O Chalobah pediu para renovar o seu contrato, mas assim, sem chance, não vamos renovar. Até um cara que eu gostaria de ter, nem que fosse para a gente negociar, mas assim, sem sombra de dúvidas, ele se perdeu no personagem. Um time rebaixado para a terceira divisão, ele tem aqui os seus 5 mil de salário e está pedindo, se não me engano, 6.800. Se o Lowe soube se colocar no lugar dele, o Chalobah tinha que saber também, ainda mais que ele não vem sendo utilizado, né? Então, assim, para mim, já está decretada a saída desse cara, porque no que depender de mim, ele não está pensando no futuro do time, né? A gente vai se preparar para mais uma partida aqui, dessa vez contra o Boro. Nós vamos jogar esse jogo. Acredito que muito do nosso time titular será mantido e dependendo, né, das condições aqui que nós estivermos, principalmente do Eda, que já subiu de overall, por exemplo, vou dar uma oportunidade e logo mais a gente volta com o resultado dessa partida. Rapaziada, pensa num jogo Vocês estão vendo aí na tela nesse exato momento, Sene, né? Acho que é Sene que se pronuncia. Simplesmente acabou com o jogo, mas assim, um jogo muito frustrante, em que novamente nós vamos mal, a gente ainda se consegue se reencontrar na partida, empatando o jogo, mas assim, tomamos gol novamente cedo, um golaço do Sene, um de voleio, em que novamente, cara, a nossa defesa para, o Palmer e o nosso lateral simplesmente esquecem da bola, o Ceni vai sozinho, o Charles. O que eu vou falar do Charles, né? E logo na sequência, o Cali Ceni faz de novo mais um, em que a nossa defesa bobia de novo. Ele dá só um tapinha no fundo do gol, fraquinho, de frente, né? Ele acaba indo de frente pro gol, dá só um toquinho e, de novo, o Charles não consegue chegar na bola. E eu não quero ser injusto nem nada do tipo, mas aparentemente, né? O Charles é um grande. Foi muito no canto, desculpa. Enfim, a gente recupera, né? Começa a recuperação com o Eda, uma boa jogada trabalhada. Ele recebe a bola e bate alto para fazer o primeiro gol dele. E assim, o Eda vai muito bem, tá? Vai muito bem. Começou muito bem desde que subiu na base. E mais uma vez consegue ser importante para o nosso time. Do Barry, mais uma vez também sendo muito importante, arranca pela ponta no contra-ataque rápido, bate, né? Mas uma batida forte no canto do goleiro e ele empata o jogo. E aí o golpe de crueldade já nos 90 minutos. O Ceni conseguiu fazer esse gol, né? Ele recebe, bate cruzado para terminar o recital dele frente ao Sheffield. Dificílimo esse jogo. E, cara, uma das piores partidas de nosso lateral, do nosso lateral esquerdo. E assim, cara, simplesmente uma partida deplorável, né? Por assim dizer, de resultado. Mostra um pouco de recuperação do nosso time, mas assim, defensivamente, nosso time é tenebroso.
Então, bora, galera, mais um jogo. Agora é o penúltimo jogo dessa temporada de Championship e nós vamos jogar aqui o ruim contra o pior. É isso aí. Oxford United vai jogar contra o Sheffield Wednesday. Eles vão, né? Eles vão aqui com o seu uniforme tradicional amarelo. Nós vamos jogar, nossa, um bonito uniforme preto, inclusive deles. Mas nós vamos jogar com o nosso tradicional também, até porque acho que não tem muita diferença nas cores. Vou ajeitar aqui o time, nós vamos para a partida, eu já trago o resultado. Mais uma, rapaziada, vamos lá então, porque de fato, desta vez, repetimos um placar elástico, né? 6 gols no jogo, e assim, sinceramente, a gente vai ter que ficar de olho em relação a esses sliders, né? Porque agora começaram a sair bastante gols, né? Mas, tipo assim, goleadas são normais no futebol. Existem fases em que times. Tudo bem que em times já rebaixados é mais difícil, mas existem fases que times conseguem fazer isso várias vezes em sequência, né? De placares elásticos, mas assim, vou ficar de olho porque isso não pode se tornar uma rotina, né? Mas 5-1 em cima do Oxford United, primeira vitória fora de casa também, a segunda desse episódio. Então, bora lá mostrar para vocês os gols desse jogo. Nós tivemos a estreia de Brown, que é um dos jovens aqui. A carinha dele! Ah, o jogo decidiu que não vai mostrar o gol do Brown. Aí é triste, hein? Pessoal, vocês devem estar vendo o corte aí, porque simplesmente não consigo entender o porquê que eles não mostraram o primeiro gol do Brown, simplesmente. O Brown faz um primeiro gol, foi um vovó de uma jogada do Ueda, da esquerda para dentro, e ele acaba fazendo o gol. A gente acaba tomando esse gol idiota demais, que eu vou até deixar ele mais uma vez para vocês verem, que foi nos 45, último lance. E olha o Charles, gente. Olha o Charles, cara. Olha o Charles. Esse, sem dúvida, a pior atuação dele até o momento. Nossa zaga falhando de novo e a gente leva empate. A gente volta à frente do placar no comecinho do segundo tempo com o Wesley. Uma boa jogada do Brown, inclusive, e um chute do Wesley, que acaba fazendo gol. O Wesley que é emprestado, né? Emprestado pelo Manchester City. E talvez possa ser um jogador que a gente possa chamar de volta, né? Por empréstimo. Acho que é um cara que não teve muitas chances. Pode ser que na terceira divisão valorize mais essas chances que irá ter, né? Então pode ser um jogador para ficar aqui no nosso clube. Nós temos mais um gol do Brown também. Um gol que ele recebe girando muito bem e bate. Um belo gol de centroavante aqui de Brown. Faz mais um. Gostei, pelo menos, da partida. O George Brown ainda vai fazer o terceiro dessa vez, com o passe do Louis, né? Ele chuta meio de costas ali, num bate-pronto de perna esquerda, para ampliar ainda mais a vantagem. E nós tivemos também o gol do nosso querido sueco, né? Svante Ingelsson. Ele faz o gol, um bonito gol, para sacramentar a nossa vitória, 5-1 no placar. Só realmente não consegui mostrar o primeiro gol do Brown. Sinto muito, galera. Mas bug do jogo, né? Bug do jogo, vai entender o porquê. Mas enfim, 5-1, bom resultado. E a impressão de novos jogadores que vão aparecendo nessa reta final é muito boa também. Rapaziada, bora então encerrar a nossa temporada aqui com o Sheffield. Nesse momento que nós estamos positivos na tabela. Depois daí de começar, né, aqui no nosso save com -3, mas na vida real com -6 pontos, estamos com 4 pontos na tabela, né? 39 pontos atrás do Oxford, que nós acabamos de vencer. Faz parte, brincadeiras à parte, a gente sabia o cenário do clube. É muito melhor agora que a gente tem esse resultado positivo do que os resultados negativos, por assim dizer. Então, agora é a gente aproveitar as nossas oportunidades aqui no final da temporada para testar mais os jogadores, para ver de fato o time. E aí a gente já começar com o nosso planejamento para a próxima temporada, de fato, para a terceira divisão, ficar de olho nas oportunidades que nos aparecem. E aí a gente fala sobre isso daqui a pouco, porque agora a gente tem uma partida que para nós não muda nada, mas é só para a gente arrematar, por enquanto, a nossa despedida da segunda divisão rumo à EFL League One, para a gente fazer um grande campeonato, se recuperar e voltar com tudo para a segundona. Então, pessoal, com os uniformes definidos, nosso time vai a campo dessa forma.
E daqui a pouco eu trago para vocês os gols que rolarem nesse jogo para a gente, de fato, arrematar a temporada. Bora lá, pessoal. Fim de jogo. O primeiro empate dessa série é justamente contra o West Brom. Então não tem nem muito o que mostrar para vocês. Tem alguns lances só. Isso se o próprio FIFA quiser mostrar, né? Porque a gente tem esse gol perdido pelo McNeil que, cara, muito mal, né? Muito mal. Acho que vocês estão vendo, né? Desses jogos apenas um recorte. Pelo menos esses 6 jogos que nós fizemos com ele é tenebroso. Deu uma assistência só, se não me engano, mas assim, mal demais o McNeil. Não vai bem, né? Nós tivemos também alguns poucos chutes do West Brown. Por exemplo, esse do Josh Maja, mas praticamente sem perigo. As melhores chances acabaram sendo nossas mesmo. A gente teve uma com o McNeil e essa, duas desperdiçadas também. Então, nós encerramos a nossa participação aqui na segunda divisão, na Championship, com 5 pontos. E nesse cenário, a gente vai fazer um retrospecto desde que nós assumimos, para falar da quantidade de derrotas e vou mostrar um pouco das estatísticas dos jogadores para vocês também, para a gente encerrar essa temporada. Pessoal, então vamos para os resultados finais da nossa temporada em relação a estatísticas, tá? A gente vai mostrar aqui um pouquinho dos jogadores, né? O que cada um desempenhou. Lembrando que nós chegamos com 7 jogos, né? Nós fizemos 7 jogos pelo Sheffield. Então, nós chegamos com 35 partidas. Alguns dos jogadores, como foi o Low, foi o que teve mais jogos. E ele não só foi o que teve mais jogos, mas também mais gols e assistências. Acho que isso também reforça um pouco, né? Do prestígio desse cara, da importância dele, né? E justamente o fato da gente ter renovado com ele. E torcer para não chegar a nenhuma proposta, ou às vezes aproveitar as oportunidades, porque ele fazer 7 gols ainda em um time que basicamente foi só ele, né? A gente sabe que é complicado. Acho que outro cenário positivo que nós temos é o próprio Brown, que fez 3 gols em um jogo só, mas fez apenas 7 partidas, né? Com a gente, por exemplo, teve uma oportunidade só que fez os 3 gols. McNeil deixou pelo menos a desejar sobre o comando de Pearson, mas a gente sabe que é um jogador importante. O Whisky aqui, né? A gente tem a oportunidade, talvez, de tentar um novo empréstimo, a gente vai ver como que vai funcionar. Se o Cote do Barry, cara, eu queria muito que ele ficasse, queria muito que ele ficasse. Ele entrou em praticamente todas as partidas com a gente, mas não vinha jogando, então acho ok também ele não querer renovar. E é um cenário atual, né? A gente tem o Ingelsson, que também é outro jogador que teve altos e baixos durante essa temporada, mas com a gente foi muito importante. O Eda subiu muito bem também. E de resto, a gente tem, óbvio, né, os jogadores que já estavam aqui, que a gente não tem recorte tão grande assim. Rapaziada, então bora para um balanço final da nossa última temporada aqui. Nós tivemos algumas mudanças, tá? E boas mudanças. Vou dizer para vocês boas mudanças. Vou começar pelos contratos acabando, porque nós tivemos algumas surpresas. Conseguimos renovar alguns contratos importantes. Chalobah vai embora. Ele acabou acertando com o Coventry City para sair de graça, então que vá. Vai acabar jogando a Premier League. Os emprestados normalmente vão. E no fim, nós só vamos acabar perdendo o Chalobah e o Low, que foram os 2 únicos que não quiseram renovar. De resto, nós renovamos com o do Barry, mais 4 temporadas aqui no nosso clube. Cresceu demais aqui desde que nós chegamos e vai ser importantíssimo. Estendemos o contato de Granger e de Moses. Bernard ficou também. Chipson acabou ficando. O Bruno Fernandes nós já sabíamos. O Gui Siqueira, muito bacana, cara, brasileiro aqui da base do Sheffield, acabou ficando também, isso é muito legal. Além dos outros jogadores, né, que nós acabamos negociando nesse meio tempo, o próprio Iorfa, então nós sabemos já que tem alguns outros jogadores. A gente tem o nosso querido Gabriel aqui, que eu preciso pensar um pouquinho para falar o nome dele, mas agora eu estou no flow de realmente pegar e fazer a renovação de contrato dele, porque é mais um dos jogadores importantes. E assim a gente vai fechar a nossa temporada. Isso aqui eu vou fazer daqui a pouco, porque fatalmente nós iremos renovar o contrato, o salário dele é bem baixo. Pessoal, nós tivemos algumas boas surpresas na nossa base. E vou dizer o porquê. Porque simplesmente
chegaram alguns bons jogadores, em especial esse monstro chamado Reece Gibbons, tá? Esse monstro, porque simplesmente de 76 a 94 de overall já pode subir para o elenco principal e eu acredito que vou fazer, tá? Acredito que vou fazer. Nesse meio tempo nós tivemos o Hilton aqui também, que tem um potencial muito bacana. O Hilton ainda vou deixar um pouco mais ele na base. Nós tivemos o Fox também, que não tem nenhum potencial absurdo, mas acredito que, dependendo de como for a nossa próxima temporada, ele pode ser útil, tá bom? E nós tivemos aqui o George Taylor, que provavelmente vai ser um cara que nós vamos subir, porque nós precisamos de volantes. Então, talvez ele que tenha um playstyle muito interessante de passe longo possa ser utilizado nessa terceira divisão. Então, uma safra legal da base. Ainda nós tivemos aqui o Arthur Banks, que tem 14 anos. Eu não costumo contratar jovens de 14 anos. Contratei porque era um dos melhores potenciais que vieram. E pode ser que ele, se acabar faltando espaço na nossa base, eu mande embora, tá bom? Porque 2 temporadas para começar a trazer ele para o time eu acho demais. Mas enfim, ele vai estar aqui e a gente vai trabalhando a base em conjunto também. Então, pessoal, a gente chegou aqui de fato na nossa reta final de temporada. Agora nós vamos nos ver no próximo episódio, já começando a terceira divisão, já começando os planejamentos para contratação, os planejamentos para saber quem que vai sair, quem que vai chegar, o que esperamos da temporada, e vamos fazer essa reformulação para fazer uma grande terceira divisão com o nosso Sheffield. Agradeço de coração a todos que estiveram aqui com a gente nesses primeiros 2 episódios. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e hype esse vídeo aqui. E por favor, deixa um comentário aqui falando para sério o que pode melhorar, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Compartilha com algum amigo seu que gosta de modo carreira, porque isso faz muita diferença, ainda mais para o meu canal que está começando agora. Beleza, pessoal? Então, ajuda aí, dá o seu like, deixa um comentário, nem que seja um emoji, qualquer coisa, falando Go Sheffield, vamos Nigel. Vai deixando aí o seu comentário para me ajudar, porque isso ajuda demais da conta. Beleza, pessoal? Muito obrigado, um beijo no coração de todos aí, valeu e tamo junto.